Boa tarde, bom dia, boa noite para você que está aí, que vai assistir a gente depois. Nós estamos iniciando mais uma live especial para você que já passou de uma idade significativa, e vamos convidar a nossa querida Cláudia para participar. Foi. Oiê! A música que tá rolando. Tá ouvindo? Não. Boa noite, Avelino. Não dá pra ouvir, né? Não dá. É do Rei Leão. Boa tarde. Boa tarde. Que tema desafiador é esse da nosso bate-papo da tarde, hein? Só falta um cafezinho pra gente, né? Saborear, aproveitar a tarde, um bolinho. Ai, gente, vocês já viram? Uns rios que tem aí, né, no Instagram, que a criança fala que só é bom passeio quando come. Eu sou dessas, tá? Se o passeio não tiver um lanchinho com um cafezinho, com um bolinho, para mim não é passeio. Pode ser o lugar mais lindo do mundo. Se a gente não parar para sentar e tomar um cafezinho, um bolinho, uma água mineral, eu não fico feliz. É uma delícia, né? Uma delícia, Rômulo, meu querido. Gratidão você estar aqui conosco nesse papo. Nossa, que é realmente, eu acho. Sabe por que, Jéssica, que eu acho? Primeiro porque a gente vive numa sociedade em que ser eternamente jovem é quase uma obrigação. Eu vejo também aí no Instagram muitos artistas revoltados e dizendo assim, gente, me deixa envelhecer, né? Como se envelhecer fosse algo assim vexatório, errado, vergonhoso, né? E é um processo tão bonito e é um privilégio também amadurecer, envelhecer, sinal de que Deus permitiu que vocês fizessem uma jornada mais longa. E é um processo que todo mundo vai passar. Não tem essa de ser rico, pobre, branco, negro, amarelo, roxo, opção sexual. Não tem jeito. É o processo do envelhecimento e a morte. E aí, a confusão que a gente faz na salada da nossa cabeça, né, em relação ao termo maturidade, que pode ser algo grandioso, mas pode ser também algo tão olhado com tanta discriminação, algo tão pejorativo, né? Já deixo aqui uma ressalva. O processo de amadurecimento, o envelhecimento não nos deixa débil, nem senil, nem tampouco nos torna criança. E eu estou nesse processo de amadurecimento e é com muita alegria que eu estou aqui para bater esse papo com você, já deixando aqui a minha ressalva, a minha reclamação, a minha cara feia. Que no outro dia eu fui ao banco e a moça me atendeu, me tratando toda no diminutivo. A senhora coloca o dedinho aqui, a senhora entrega o cartãozinho, qual é o número da sua continha? Gente, entrar num processo de amadurecimento, de envelhecimento, não nos deixa infantilizado. Tem muita gente aí
que pensa assim, então vamos mudar essa percepção. Operadores de serviços prestados para a sociedade, tratem as pessoas idosas e maduras em processo de amadurecimento com respeito. Eles não perderam a sua capacidade de discernimento, ok? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já comecei reclamando. Esse negócio aqui vai pegar fogo. É muito abrangente, né, esse tema, porque falar de amadurecimento é a gente falar que a gente está envelhecendo, né? Só que não, a gente está se tornando cada vez mais sábio. Quanto mais idade a gente tem, mais sábio a gente se torna, com tantas experiências e com tantas coisas que a gente passa ao longo da nossa vida, né? E aí a gente observa que algumas pessoas se sentem um pouco... talvez seja essa crença, né, de estar velho, né, de estar ficando velho. E acreditar que não tem mais nada, né, que possa ser feito, que a vida acabou, só que não, a vida ela continua, né, eternamente. Então não tem essa de que eu estou velha e que eu não posso fazer tal coisa, por exemplo. Não tem idade, né? A gente tem idade para fazer o que a gente sentir e gostar de fazer algo, né? Não importa a idade. O que importa é o que está dentro da nossa mente, é o que a gente acredita que vale a pena ou não, né? Nossa, muito legal isso, você falar isso, porque quando você está falando, na hora eu me lembrei, né? Você falou como se ser velho fosse algo ruim, e não é. É porque a nossa crença envelheceu, é como se a gente fosse descartável. Não presta mais. A nossa sociedade, uma sociedade que não tem paciência com o idoso, não quer aprender, né? É uma sociedade imediatista, uma sociedade que olha para fora. Vamos de novo, Jéssica, falar de novo no olhar para dentro, porque essa é a nossa bandeira, é isso que a gente trabalha. E é importante perceber isso, que toda vez que a gente olha para fora, a gente fica preso a valores rasos, às coisas rasas. Então, o indivíduo ele não pode criar rugas, ele não pode atingir uma certa idade. Eu vejo gente aí, bota no Instagram, ai meu Deus, pintou 3,5, 3,7, ai, 4,0 envelheci. Que bom que você está envelhecendo. Que bom! Agora é importante ressaltar, né, que às vezes a pessoa está envelhecendo, mas não amadureceu porcaria nenhuma, continua lá na criança infantilizada, cheia de preconceito, cheia de mágoas, cheia de rancores, e vai ocupar um espaço e contribuindo para essa noção errada de que o amadurecimento, o envelhecimento é algo ruim. É lógico. Quem dera que todos nós pudéssemos atingir 80 anos com um corpício de 30, 35, né? Energia também de 35, mas todo o processo da nossa vida tem sua beleza. E aí vai logo de novo no autoconhecimento. Poder aprender, olhar, se conhecer e ressignificar a jornada. Porque quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente se valoriza, se ama em qualquer fase da nossa vida, né, Jéssica? Qualquer fase da nossa vida. E essa ideia de que estar velho é ser descartável depende muito mais da gente que está nesse processo de envelhecimento, de não pensar assim de si mesmo e contribuir para a formação de uma nova mentalidade. Não, nós não estamos sendo aumentando a população do descartável. Pelo contrário, nós estamos aumentando a população de pessoas que têm muito para contribuir na sociedade. Uma história de vida, uma história de experiências que deram certo e que deram errado. Então é muito bonito isso, eu acho.
E estou puxando a minha sardinha mesmo, até porque 5,5 não é brincadeira, não. É lógico que quando eu olhei, eu pensei, meu Deus, 5,5. Mas eu tomo 5,5, a gente conversou isso foi semana passada? E que você falou assim, Cláudia, eu estou me sentindo tão jovem. E eu falei, eu também. Com essa jornada, com esse novo emprego, com essa nova possibilidade de criar, eu nunca me senti tão feliz, tão viva como eu estou me sentindo agora, no meu 5,5. Então, para você que pensa que 5,5, reticência é velho, só depende de você. É. A minha mãe colocou aqui, mãe, uma verdade. Estar na melhor idade não significa ficar velho sem objetivo. O que vale no nosso caminhar é estar sempre ativo. O aprendizado é sem fim. Yeah. Que linda, mãe! Quer participar com a gente? Sua lindona, seja muito bem-vinda. E eu quero aqui já dizer que eu te admiro muito, porque conheci você nos nossos cursos e você ativa mostrando. Olha aqui, eu estou viva e tenho muito para contribuir. Gratidão por você estar aqui conosco. Uma mulher linda, uma artista, né? Artista plástica, desenha pra caramba. E aí, pinta, cozinha. Esse quadro aí atrás, Jéssica, foi ela que fez? Foi ela. Ela pinta quadros lindos, lindíssimos, maravilhosos. Quadros incríveis. Muito legal mesmo. Eu separei aqui, Jéssica, um conceito da psicologia acerca de maturidade, que fala o seguinte: maturidade na psicologia é um nível de funcionamento psicológico. Um nível de funcionamento psicológico, do psique. Então, eu quero dizer com isso que tem muita gente jovem aí dos seus 25 que tá velha pra caramba, porque é um nível psicológico de funcionamento que se pode atingir após o aumento da idade. Pode atingir após o aumento da idade ou não. Ou não, eu vejo também muita gente aí toda enrugadinha, mas está lá na criança. Está lá na criança ferida. E estar na criança ferida gera muita desordem, muitos atritos, muitos emaranhamentos nas relações pessoais, interpessoais, familiares, sociais, porque a pessoa acaba não se comunicando verdadeiramente como deveria se comunicar, com a sua verdade, com a sua honestidade, e gera uma confusão do caramba. E aí eles falaram o seguinte, que utilizamos o termo de maturidade para definir pessoas maduras. Então, a gente define pessoas maduras, segundo a psicologia, através do grau intelectual, psicológico de amadurecimento do indivíduo. E essa maturidade pode ser física, pode ser emocional, espiritual e afetiva. Física, emocional, espiritual e afetiva. Diz que a emocional é o pilar da sociedade. E é o amadurecimento emocional. É o pilar da sociedade porque é onde a pessoa se estruturou, está mais equilibrada e pode contribuir para a sociedade, entregando valores, experiência de vida. Então, é o pilar da sociedade. A gente fala, nossa, meu filho está amadurecendo. Está se tornando uma pessoa mais estável, se tornando mais firme. É o pilar da sociedade, né? São as raízes ali se fortalecendo com a experiência de vida. Muito legal, né? É, muito, muito lindo. E caminhoneiro entrou, Eduardo, seja bem-vindo. Caminhar é estar sempre, foi a sua mãe? Aprendizado é sem fim. E aí, escreve aí pra gente, vocês estão passando pela maturidade e como vocês estão se sentindo? E afinal de contas, estar maduro é acabar com a vida? É a vida acabou?
É porque geralmente é um pacote da Jéssica. Quando a pessoa entra nessa fase de maturidade, tudo acontece. É a aposentadoria que chega, é o filho que sai de casa porque vai trabalhar em outro lugar, ou quer morar sozinho, ou casou, e aí a pessoa se encontra, nossa, tanta coisa. Não, não está mais no mercado de trabalho porque se aposentou, os filhos saíram de casa, e o que eu faço com essa vida toda? O que eu faço com essa vida toda? Diz aí para mim, se você está nessa fase de amadurecimento, o que você faz com essa vida toda? O que você faria, Jéssica, com essa vida toda? Olha, eu apenas viveria. Eu viveria da melhor forma possível, tendo a certeza de que eu fiz o meu melhor para os meus filhos e para a vida, né? Para eu estar onde eu estou hoje. E faria o meu melhor enquanto eu podia, vivendo, sabe? Vivendo e acreditando no melhor sempre. Beleza, bonito. Eu também quero e estou fazendo o meu melhor. Mas eu pergunto para você, que a gente está aqui conversando diretamente, um olhando nos olhos da outra, essa galera linda que está botando uma porção de coraçãozinho, isso mesmo, bota coraçãozinho. Chama aí esse pessoal maduro para participar, para conversar, porque aqui é o nosso espaço da gente berrar. Olha, aqui estamos vivos, ainda não morremos. Mas é possível a gente dar o nosso melhor sem propósito? Será que é possível a gente dar o nosso melhor, continuar se sentindo vivo, sem ter projetos de vida, fazendo todo dia as mesmas coisas? Acordar, comer, arrumar a casa. Será que isso é possível? Será que o fato da pessoa estar na melhor da idade, no amadurecimento, ela tem que fechar as portas para a vida? O que é vida? O que é vida? Vamos filosofar. O que é vida? Vida é sentar num sofá e ver televisão o dia inteiro? O que é vida? O que é vida? Né? O que nos é permitido quando chegamos à maturidade? Já paramos para pensar nisso? Quando eu nasci e eu estava no colegial, fazendo a primeira série, lá no colégio público, colégio estadual, eu fiz a minha primeira série, até a quinta série, em colégio público. Escola Estadual Evangelina. Lá em Marechal Hermes, subúrbio do estado do Rio de Janeiro. E quando eu estava lá naquele colégio, eu escutava falar: olha, vocês são a geração do futuro. Nós éramos a geração do futuro. E quero dizer que essa galera da minha idade, dos seus 55, até 70, 60, 60 e pouco, aí era a galera que ia mudar o Brasil. O maior índice populacional faz parte da gente. Então, olha só, nós estamos com tudo, tá, gente? Nós somos a maioria, a grande quantidade populacional do Brasil somos nós, é a minha geração. É a minha geração. Essa geração que o pessoal está fazendo aí uns riozinhos dizendo uma música americana, falando que hoje sonhou, estava vivendo os anos 80. Que era muito mais alegre, colorido, igual as fotos do pai. Eu tô louca para fazer esse também. Vai ser um momento de comemoração e homenagem aos anos 80. Somos nós. Somos nós. Essa geração que chega aos 55 anos, 56, Cláudia Raia grávida. Se isso é verdade ou não, não sei. Não interessa. Eu quero dizer que são pessoas que estão vivas, atuantes, que têm muito para dar. E aí,
se aposentou. Quem conseguiu chegar aos 60 se aposentou, né? Porque a regra da aposentadoria mudou, deixou a gente chupando o dedo, que era com 55, agora é com 60. As mulheres, 62 homens, deixou todo mundo assim, bem aí, mudou tudo. Tudo bem, isso quer dizer o seguinte, que você ainda tem garra para viver, você ainda tem garra para produzir. E o que você vai fazer com essa energia toda? O que você vai fazer, Jéssica? Você acha que se você ficasse sentada em casa vendo televisão, isso iria te trazer felicidade? Não. Sem produzir absolutamente nada, sem ter um sonho. Aí você vai falar assim para mim, eu vou tirar um ano sabático, eu vou viajar, beleza. Você acha mesmo que só viajar ia te preencher? A vida é baseada em propósito, né? Aquilo que a gente veio fazer aqui, o que a gente está fazendo aqui. A gente tem uma missão aqui, todos nós temos uma missão. E para isso, é a gente pôr em movimento. A vida é movimento, né? E aí, colocar em movimento aquilo que você veio fazer aqui. E para isso, é preciso autoconhecimento, né? Olha, a Laika escreveu, ficar parado adoece. Adoece. Sim, porque tudo vai adoecer, né? O ser humano, ele é uma máquina, o nosso corpo é uma máquina, e além do nosso corpo físico, nós temos um corpo emocional, espiritual, então tá tudo interligado. E tá tudo interligado com a criação, com Deus, com o universo, no que você acredita. Então, se Deus nos criou assim, como seres humanos, e temos esse corpo físico, ele está aqui para ser movimentado, ele está aqui para produzir, para fazer algo em benefício do todo, né? A minha mãe colocou aqui, estar na melhor idade é uma revisão de tudo que já viveu e buscar o encontro de si mesmo, mas ao mesmo tempo sabendo que a sua caminhada ainda tem muito que aprender e fazer. Isso muito mesmo. Aprender tem muito... Peraí, vamos voltar! Tem muito ainda que aprender. Parar não deve ser um bom negócio, porque a mente produz. A nossa mente está sempre produzindo, né? A nossa mente está sempre pensando, né? Ela não para de pensar. Então, a gente precisa ter um propósito para chegar a algum lugar e para desenvolver alguma coisa para nós e para todos e para a humanidade, né? A gente está aqui para isso, para servir a nós em primeiro lugar e a humanidade. E isso que você falou que é importantíssimo, porque você deixou claro aqui que a mente não para de pensar. A mente não para de pensar e ela é dual. Da mesma forma que ela produz coisas lindas que podem ser agregadas na sociedade, no mundo, elas produzem também doenças. Elas produzem depressão. Então, um corpo que não está em movimento e uma mente ativa, ela entra em movimento tanto para o bem quanto para o mal. E a gente precisa, através do autoconhecimento, do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento espiritual e sistêmico, criar caminhos e exercícios e práticas para que a nossa mente produza conteúdos, produza energias em padrões elevados vibratórios, para que a gente possa se tornar um ser que possa contribuir de forma positiva para a sociedade, mas principalmente para você mesma. Exato. Dia 6 de outubro, minha filha completa 3 anos de casada. Minha única filha. 3 anos de casada. Então, assim, eu quero dizer para vocês, deixar aqui meu depoimento, que o primeiro ano foi uma coisa assim, meio que esquisita, porque o que fazer com aquele cômodo que era ocupado pela pessoa mais importante da minha vida, né?
Lógico que eu sou a pessoa mais importante da minha vida, mas numa escala, e quem é pai e quem é mãe sabe o que é isso, né? O filho. E aí, o que fazer com aquele quarto? Aquele quarto me incomodava. E, nossa, eu fiquei meio que numa saia justa. Se eu desfazer esse quarto, vai parecer que eu estou, sei lá o que ela vai pensar, né? Estou jogando tudo, estou me desfazendo, ela não vai ter mais o lugar dela aqui, né? E como é que vai ser? E se ao mesmo tempo eu permaneço, parece que eu estou com um santuário, ou então torcendo para que nada dê certo com ela e ela retorne para casa. Aquilo me fez uma agonia, um mal. Eu falei assim, ai, tá ruim isso, não tá bom não. Numa linguagem bem jovem, deu ruim. Eu liguei para ela e falei, filha, o negócio é o seguinte, não tá me fazendo bem esse teu quarto. Porque eu tô confusa com meus sentimentos. Eu não sei se eu deixo para você se sentir amada e ter sempre certeza que aqui é seu lugar, ou se eu simplesmente tiro tudo e aí parece que eu estou abrindo mão de você, sei lá, tirando você da minha vida. E tudo isso é simbólico, tudo isso é uma metáfora de sentimentos que a gente vai sentindo, não sabe se expressar, e aquele quarto, ela chegou, mãe, faz o que você quiser. Aí eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou fazer o que eu quero. Eu vou me mudar para o quarto dela. Aí tirei tudo que era dela e botei o meu quarto com o meu marido lá, no quarto que era dela. E o quarto que era dela eu transformei em escritório. Transformei em escritório. Aqui eu vou trabalhar. O quarto, perdão, que era meu, eu transformei em escritório. Aqui eu vou trabalhar. Vou ficar aqui trabalhando. E fiz isso. Depois que eu fiz isso, me deu uma energia de movimento muito grande. E eu cheguei para ela e falei, olha, estou fazendo isso porque eu não estou me sentindo bem. Parece que se eu mantenho aquele quarto, eu estou torcendo que o seu casamento não dá certo. Mas eu quero te dizer o seguinte, você é prioridade na minha vida. O dia que você quiser voltar, com marido, sem marido, com filho, com papagaio, cachorro, periquito, você pode vir, que dane-se os móveis, dane-se as coisas, a gente refaz e redecora e faz tudo de novo, porque a vida é movimento. E agora, para que eu possa ser feliz, eu vou trabalhar aqui. Aí ela, tá bom, mãe, tá tudo bem, tá tudo certo, eu sei que você faz isso mesmo. E pronto, eu resolvi, eu saí daquela, quase que eu ia entrando naquela história do ninho vazio. E eu falei assim, não, nada disso. Eu vou me pôr em movimento. Né? Eu tinha já o meu projeto de ontem, que a gente falou da transição de carreira, e faltava isso na minha vida, né? Eu tirar aquela coisa assim, não, que bom que ela casou e hoje eu sinto que eu ganhei um filho. Ganhei um filho. Né? Então, eu que tinha uma filha única, agora estou um casalzinho. Porque eu queria me colocar em movimento. Ah, Renato, meu querido, que saudade de você! Vitor, boa tarde, seja bem-vindo. Hoje eu esqueci, Jéssica, para onde que olha, então eu estou vendo que eu estou vesga pra caramba. Estou no trabalho. Estou no trabalho, não vou poder ficar, mas quero deixar um beijo para minha amada coach, professora Cláudia. Olá, Vitor, boa tarde. Boa tarde, Vitor. E aí, Vitor, a live de hoje é sobre maturidade. E aí, tem a ver contigo, Vitor? E a gente vê, né, Jéssica, tanta gente boa que acaba por estar na fase de maturidade se fechando para a vida. E aí fica em casa, já começa com as roupas. Ah, eu não posso usar isso, não posso usar aquilo, porque eu tenho que me vestir como uma pessoa madura. Gente, o que é se vestir como uma pessoa madura? Responde aí. O que é isso? Se vestir como uma pessoa madura? Antigamente, eu me lembro quando a minha mãe fez lá os seus... Acho que foi 40, era muito nova. A primeira coisa que ela fez foi cortar o cabelo batidinho. Não que cortar o cabelo bem curtinho seja algo ruim, não é isso. Mas a gente vê aquela coisa assim, ah, já não posso mais ter vaidade. Olha, escreveu aqui, ó. Para começar, minha mãe
Foi lua de mel e foi incrível. Ah, isso aí, foi pra lua de mel. Aprendeu a viver como se estivesse conhecendo um marido pela primeira vez. Isso é muito bacana. Aconselho, É, gente. isso é muito bom. Até porque o convite não foi meu. Aqui eu não entendi. Você pegou? Foi incrível? Até porque o convite não foi meu. Sou filho único e quem chamou foi a mulher. Não entendi. Eu não peguei lá em cima. Vou rir também. Que. Ela tem uma companheira e aí a companheira chamou para passear, foi isso? O convite foi. Ah, foi da mulher dele. Ah, a mãe foi com a mulher dele, é isso? Viajar? Não entendi. Então não foi de lua de mel, Vitor. Explica isso direito, Vitor, porque agora deu doideira aqui. Isso, foi viajar. Foi A, viajar. a mulher dele foi pra sala de mel, é isso? Com a sua mãe? Não entendi. Né, eu acho que a mãe dele foi viajar no lugar onde passou a lua de mel com a esposa dele. Acho que foi isso. Bom, eu acho o seguinte, que se a sua esposa convidou ela para viajar, que bacana da sua esposa, viu? Uma filha. Ah, fui para a minha lua de mel e minha mulher que convidou minha mãe. Fomos nós três. Nossa! Que legal! Que interessante, Vitor. Legal, Vitor, que cabeça aberta, que incrível mesmo. Sabe por quê? Porque a gente é tão quadradinho, cheio de formalidade. Ah, porque lua de mel só pode o casal. Beleza, o casal indo só o casal, ótimo, o casal fica integrado. Mas às vezes você, filho único, tem ali a mãezinha também vai ficar em casa, trancada, deprimida. E ela foi pra passear, gente. Depois que fecha a porta do quarto, cada um no seu quarto, começa a lua de mel. Ele falou que ele ficava no quarto e as duas saíam. As duas iam se divertir na lua de mel e ele no quarto. Essa é nova. Essa é nova, hein, Cláudia? Ai, que bacana, que bacana. Vitor, tô tão feliz. Você é um dos poucos que participa do nosso diálogo. Eu ia iniciar uma campanha, Jéssica, que na próxima live eu vou fazer. Eu vou fazer um papelzinho, vou escrever assim, ó. Participa, responde as nossas perguntas. Participem! E para novidade maior, minha mulher engravidou na lua de mel. Conseguimos com essa Nossa! Muito legal! Que engraçado! A prova de que nada atrapalhou a sua lua de mel, pelo contrário, deixou todo mundo feliz. Seu astral estava lá em cima, sua mãe também lá em cima, e sua esposa muito alegre, que provavelmente ganhou uma mãezona. Que bacana! Parabéns! Muito bom, muito bom. Muito legal. E a gente vê tanto idoso se deprimindo, né? Porque são excluídos da família. E por que será que eles estão excluídos da família? Porque é preciso que a gente perceba, e aí a gente volta lá no autoconhecimento, que tudo na nossa vida tem um porquê. Né? Por que a pessoa entrou nesse processo de depressão? Por que ela se sente excluída? E perceber que ela é um ser atuante, ativo também, que tem obrigações de berrar, de ocupar o seu lugar enquanto mãe, enquanto avó, enquanto ser da sociedade. Porque às vezes, Jéssica, a própria pessoa se exclui da vida.
e passa por um processo de exclusão e começa a alimentar a depressão. Então, ela não participa mais de festas porque acha que está velha, o rosto já não está mais bacana, o corpo já envelheceu, então não quer mais ir para a praia, porque não quer mais ir para o clube, não quer mais viajar. E começa ela mesmo a alimentar esse processo social de exclusão e ela mesma se auto-excluindo. Além de ficar muito preocupado com... Obrigada. Um ponto interessante de além disso é ficar muito preocupado com a aparência física, né? Aparência física, estética. E aí achar que tá envelhecendo, né? Externamente não vai ser aceito pela sociedade, né? Pode vir um monte de crenças, né? Assim, relacionado a isso. E para isso a pessoa precisa, através, agora com toda a seriedade do autoconhecimento, se conhecer, se respeitar, se valorizar e se amar. E elevar sua autoestima. Olhar e falar, bom, olha, eu não gosto da minha aparência como está agora. O que eu posso fazer? Tenho condições financeiras de melhorar aqui, melhorar acolá? Sou a favor disso? Vai lá e vai ser feliz e faz. Hoje em dia a gente tem inúmeros procedimentos estéticos. Então, eu não quero isso, eu não quero passar por procedimento nenhum. Então, eu preciso me aceitar, me amar, me respeitar. E descobrir em mim a minha beleza. Né? O que está por trás das minhas rugas? O que está por trás das minhas rugas é uma história de vida linda, do meu processo de vida. Então, para isso também, através do autoconhecimento, eu tenho que aprender a ressignificar toda a minha história de vida. Fazer as pazes com o meu passado. Fazer as pazes com a minha vida, para eu poder também aceitar e vir com ela, com a minha história de vida, ocupar o meu lugar nessa minha nova fase, na minha fase madura. Escreveu aqui o quê? Solange, não li, você leu? Não li. Mas às vezes o próprio filho exclui a mãe ou o pai porque está velho e é muito triste isso. E aí volta para uma questão realmente, a gente não pode aqui ignorar os fatos. Eu sempre falo isso, eu tenho um cuidado de falar isso, porque às vezes a pessoa nos procura e nos conta fatos. Fatos são acontecimentos. No meu olhar de advogada, segundo os fatos, não há o que se argumentar. São fatos, são acontecimentos concretos na nossa vida. Então, por exemplo, vou usar os nomes fictícios da literatura jurídica, enquanto eu dava aula, eu usava. Citício, filho de Fátima Araci, trata mal Fátima Araci, né? Humilhando Fátima Araci, isso é um fato, um acontecimento. E não tem que discutir. Mas quando a gente olha esse fato, esse acontecimento, nesse olhar de desenvolvimento humano, inteligência espiritual, inteligência sistêmica, a gente vai para um outro lugar. Um lugar de entender por que esse filho agiu assim com essa mãe, né? E por que essa mãe está passando por isso com este filho? E aí você tem que mergulhar nesse autoconhecimento, nessa relação sistêmica para entender por que isso está acontecendo. Mas olhar não com aquele olhar de vítima, né? Poxa, meu filho fez isso comigo. Mas olhar com um olhar de entender quais foram os seus comportamentos, quais foram o que o corpo do seu filho, a linguagem do seu filho, o movimento que seu filho fez queria dizer, e você não viu. E qual foi a sua contribuição para que isso aconteça? Numa relação entre pai e filhos, eu quero dizer que num discurso sistêmico, uma análise sistêmica, os pais estão sempre acima dos filhos. Então, o filho que não respeita o pai, que não aceita o pai, que não aceita a mãe, que não respeita a mãe, esse filho está fora do seu lugar. Então, aquele filho que se acha maior que o pai e que a mãe só porque os pais envelheceram, ele também está fora do lugar. Mas eu quero dizer que a física
E a física quântica diz e afirmam para a gente, desde pequenininha aprendemos isso, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Para que eles ocupem um lugar maior que o pai, significa que o pai e a mãe saíram desse lugar. E qual foi esse movimento, né? O que gerou esse movimento de vocês saírem do lugar que vocês deveriam estar ocupando e não ocupam mais? Não foi, eu te garanto, só a maturidade. Não foi. É lógico que existe uma cultura, uma memória coletiva de desvalorização do indivíduo que amadurece. Mas não foi só essa cultura coletiva, essa memória coletiva, essa interpretação coletiva. Foi algo que aconteceu na relação de vocês e principalmente na sua relação com você mesma e com o seu passado, com a sua história de vida. Alguém escreveu aqui, olha, verdade, muito bem colocado. É bem assim mesmo. É bem assim mesmo. A gente precisa saber que, às vezes, quando a gente não se aceita, a gente se coloca na vida numa posição de vulnerabilidade negativa. E eu faço questão de colocar vulnerabilidade negativa, porque estar vulnerável nem sempre é algo negativo. Ok? Para você passar por um processo de coach, de terapia, de desenvolvimento humano, se faz necessário que você se coloque vulnerável. Se colocar vulnerável é também estar aberto para o aprendizado, estar aberto para passar pelo processo, estar aberto para enxergar as suas sombras, estar aberto para enxergar também as suas luzes. Mas, às vezes, a gente se coloca vulnerável no sentido pejorativo, de que, eu estou ficando velho, então eu não sei mais nada. Eu estou ficando velho, então eu não tenho capacidade de aprender mais nada. Eu estou ficando velho, então eu não quero atrapalhar a vida do meu filho. Como assim não quer atrapalhar a vida do seu filho? Pai e mãe não atrapalha a vida de filhos. Pai e mãe têm que ocupar o lugar de pai e mãe. Num lugar firme, grandioso, sólido, né? E se posicionar. Não, mas eu não vou falar isso porque meu filho vai fazer beicinho. Minha filha vai ficar chateada, então tem algo de errado com você. Né? Tem algo de errado que está fazendo com que você se mantenha numa zona de medo. Estar numa zona de medo te torna vulnerável de uma perspectiva negativa. Te enfraquece. Te enfraquece. Né? Qual é o seu lugar? Você está ocupando o seu lugar enquanto pai, enquanto mãe? Né? Se eu não consigo lidar com as pessoas assim, próximas de mim, imagine lá fora. Então, eu acho que, por nós sermos a maioria da nossa população, a hora de mudar esse pensamento é agora. E parar de ficar julgando. Fulano foi na praia de biquíni. Eu conheço pessoas que vão para a praia e ficam o tempo inteiro recriminando e analisando se fulana tem idade ou não para usar biquíni. E tomar conta da sua vida, das suas coisas. Porque isso é irrelevante. O que importa é a pessoa se sentir bem. Não se sentir incomodada com aquela roupa. Porque não é a roupa que diz quem é você. Né? Você é muito mais que uma roupa. Você é muito mais que uma plástica, né? Um botox, um preenchimento de labial. Você é muito mais que isso. Você pode até fazer tudo isso, porque isso vai te trazer maior qualidade de vida. Eu vou olhar, vou gostar, vou ficar com a astral lá em cima, beleza, mas você pode também não fazer. E tá tudo bem. Não tem regras, né? Você faz aquilo que você se sente bem. E tá tudo bem.
Pensando sempre em você, né, em primeiro lugar, e não se preocupar com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai achar. Não é sobre o outro, é tudo sobre você, A né? Solange colocou, olha, verdade. Cada um na sua essência. Gente, eu estou tão feliz hoje. Tem gente aberta respondendo. Solange, te amo! Que bênção Que bênção! de participação. Yes! Conseguimos! E cada um com a sua verdade, cada um com a sua essência, cada um se respeitando. Não há regra. A regra é se permitir ser feliz. A regra é ter coragem para ocupar o seu lugar sendo você mesma. Se ser você mesma precisa de um pacote de estética, ser você mesmo com esse pacote de estética. Se ser você mesmo é ser natureba, seja natureba. A única regra que existe é o respeito à liberdade individual. É o respeito ao próximo, é fazer o bem. É criar um movimento de energia positiva no sentido de produção, de pertencimento. Quantas pessoas ficam idosas e aí tem às vezes show, não vai a um show. Por que não? Por que não ir a um show? Recentemente, no meu aniversário, eu fui presenteada por um show dos Paralamas do Sucesso. E que legal! E eu fui ao show. Muito bom! O meu aniversário, exorcizar todos os 55. Né? Largar os 54 e ir para os 55. Que bom! Que bom! Minha mãe vai em show comigo, né, mãe? E a gente se permitir ser feliz. É. Né? Então eu coloquei na live, amadureci. E agora? Os filhos saíram de casa, e agora? Bom, se os filhos saíram de casa e você ainda é casado, tem um companheiro, uma companheira, vai namorar seu companheiro, sua companheira. Vão fazer novos planos, construir coisas novas. Vão participar ativamente da sociedade. Eu anotei aqui que tem um filme muito legal. Cadê? Que eu anotei que eu queria indicar para vocês. Um filme muito legal. É um filme francês. É uma comédia francesa. A Fuga dos Avós. É muito legal. Por quê? Porque o casal estava numa fase ainda ativa da vida, né? A gente está falando aí das pessoas dos seus, que começam nos 50, vai até os seus 80, está ativo, né? E eles estavam lá, acho que numa média de uns 60 e poucos anos. E eles falaram assim, olha, esse ano a gente não vai ficar com as crianças, não. Nós vamos viajar. E aí eles começaram a boicotar os filhos iam, não encontravam eles. É muito divertido, porque eles queriam viver a plenitude daquela relação, né? Porque, ai, é agora nós vamos ser um casal. Porque quantas pessoas casam jovens, casam novos, e de repente se vêm com filhos, 1, 2, 3. Não tem vida de casal, né? Não tem vida de casal, então vai viver a vida de casal. Ah, mas eu não tenho mais o meu companheiro, eu não tenho mais a minha companheira, então arruma um companheiro, arruma uma companheira. E tá tudo bem. Ah, eu não quero arrumar companheiro, não quero. Arruma uma amiga, vai fazer excursão, entra num curso, mantém o cérebro ativo, se permita estar inserido na sociedade. Né? Se permita estar inserido na sociedade. Eu vou voltar a falar aqui que eu estou me sentindo muito jovem, igual a Jéssica. Eu estou me sentindo uma adolescência, eu também estou me sentindo super jovem. Isso é por quê? Nós tomamos alguma vitamina? Não.
nós nos permitimos ocupar o nosso lugar, sendo a gente mesma. Sendo a gente mesma. Fazendo o que a gente gosta. Aí você vai falar assim para mim, mas para fazer o que gosta, ocupar o seu lugar, precisa de dinheiro. Não, não precisa de dinheiro. Precisa de autoconhecimento. Precisa encarar as sombras. Precisa olhar para as suas trevas. Precisa ter coragem para olhar suas trevas, as suas sombras, para você carregar. Fazer as pazes com o seu passado, ressignificar a sua história de vida. Diz aí para mim, como é que você conta a sua história de vida? Como vítima? Como pobre coitado? Como é que você vem contando a sua história de vida? Isso é uma pergunta maravilhosa que a gente faz no processo de coaching. Né? Como que você conta a sua história de vida? Como você gostaria de contar a sua história de vida? Como que você se imagina contando a sua história de vida? Olha aí um processo de coaching. Como? Né? Como você conta a sua vida? Talvez você conte a sua vida. Eu sofri, eu não fui amado pelo meu pai, eu não fui amado pela minha mãe, meus filhos não me amam, eu não tive sorte na vida. Como você gostaria de contar a sua vida? Eu gostaria de ter sido amado pela minha mãe, amado pelo meu filho, amado, ter tido sorte na minha vida profissional. Mas como você vai contar essa história hoje? Você enxerga como você vê a vida, você enxerga como você gostaria de ver a vida e você ressignifica tudo isso. Quando você ressignifica, quando você se permite ver a vida de uma outra forma, você muda a história toda do seu passado. Você conta de outro jeito o seu passado. Porque você passou por aquele processo de desenvolvimento humano, inteligência espiritual, inteligência sistêmica.